Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa apresentação tem como tema infecções sexualmente transmissíveis e abordará o HPV. Nessa primeira parte, abordaremos os aspectos epidemiológicos, explicando como a doença se distribui na sociedade. O papilomavírus humano não afeta somente uma região. Ele afeta as populações ao redor do mundo todo, atingindo 11,7% da população mundial. Jovens sexualmente ativos são os mais expostos ao risco de aquisição do HPV, com maior incidência no início da vida sexual. O número de casos de infecção por HPV entre jovens é de 3 a 4 vezes maior do que em mulheres adultas. E quando uma mulher se infecta com HPV, a chance de ela desenvolver o câncer no colo do útero chega a ser de 50 a 70% maior do que uma mulher que nunca se infectou. O projeto POP Brasil, estudo epidemiológico sobre a prevalência nacional de infecções pelo HPV, realizou uma pesquisa científica no ano de 2017. De acordo com essa pesquisa, no Brasil, um pouco mais da metade das pessoas que têm entre 16 e 25 anos estariam infectadas pelo papilomavírus. Um dado muito preocupante. No mapa, podemos ver que os estados estão coloridos com um tom de azul diferente. Os estados com azul mais escuro são aqueles que têm os maiores números de casos de infecção por HPV, que são Bahia, que tem como capital Salvador, e Tocantins, que tem como capital Palmas. Agora vamos falar um pouco mais sobre a doença. O papilomavírus humano, causador do HPV, é um vírus de DNA, ou seja, assim como nossas células, ele também possui DNA em seu interior. Esse vírus está diretamente relacionado ao surgimento de câncer de colo de útero, sendo também causador de outros tipos de câncer, como o da vagina e de vulva nas mulheres, de pênis nos homens e de ânus e nasofaringe, que afeta os dois sexos. A nasofaringe é a estrutura que aparece circulada na imagem ao lado. Existem alguns casos em que a infecção pelo vírus é temporária, mas em outros a infecção nunca se encerra. Esses casos de infecções duradouras são causados por tipos de HPV que são chamados oncogênicos, ou seja, são vírus que têm potencial para causar câncer nas pessoas em que eles infectam. O tipo oncogênico começa gerando lesões, que, se não forem identificadas e tratadas cedo, podem dar origem ao câncer. Existem mais de 200 tipos de papilomavírus já descritos. Destes, pelo menos 13 tipos de HPV são considerados oncogênicos, apresentando então maior probabilidade de gerarem lesões que causarão o câncer. Dentre esses 13 tipos de HPV oncogênicos, os tipos 16 e 18 são responsáveis por causar a maior parte dos casos de câncer de colo de útero, representando assim as variedades mais perigosas. Em relação às manifestações clínicas do HPV, é importante dizer que a cada 100 pessoas que pegam a doença, apenas 5 chegam a manifestar sintomas, podendo ser uma lesão clínica, ou seja, aquela lesão que a gente consegue enxergar, ou subclínica, que significa um tipo de lesão que é invisível ao olho nu. A manifestação clínica mais frequente é o chamado condiloma, que se trata de uma verruga que parece uma couve-flor e que pode ter tamanhos variáveis. Popularmente, essas verrugas podem ser conhecidas pelos nomes crista de galo e figueira. Dependendo do tamanho das lesões e de onde aparecem, elas podem acabar causando dor e coceira. Mas em que locais o condiloma pode aparecer? Bom, nas mulheres, o condiloma pode se manifestar no colo do útero, na vagina, na vulva,
que é a região externa do órgão sexual feminino, na região pubiana, na região perineal, que é a região presente entre a vagina e o ânus, na região perianal, ou seja, a região que fica ao redor do ânus, no ânus, na boca e na garganta. Já nos homens, os condilomas podem surgir no pênis, normalmente na glande, ou seja, na ponta do pênis, na bolsa escrotal e também na região pubiana, perianal, ânus, boca e garganta. As manifestações subclínicas, que são aquelas invisíveis a olho nu, elas podem ser encontradas nos mesmos locais em que os condilomas podem aparecer. Essas manifestações não visíveis são microlesões causadas por tipos de HPV oncogênicos. Quando elas aparecem no colo do útero, podem ser detectadas por meio do teste de Papa Nicolau. Vamos falar mais sobre ele adiante. Sobre os modos de prevenção contra a infecção por HPV, a vacinação é a medida mais eficaz. As doses são distribuídas gratuitamente pelo SUS, sendo indicadas principalmente para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, pessoas que possuem HIV e pessoas transplantadas na faixa etária de 9 a 26 anos. As vacinas previnem tipos de HPV com maior probabilidade de causar verrugas, como os tipos 6, 11, 16 e 18, e de causar câncer, como os tipos 16 e 18, que, como já vimos antes, são responsáveis pela maioria dos cânceres de colo de útero. Uma outra ótima maneira de se prevenir contra a infecção por HPV seria pelo uso da camisinha masculina ou feminina nas relações sexuais. É importante dizer que o uso da camisinha não serve só para impedir a gravidez. Ela é muito importante para prevenir a maioria das infecções que podem ser passadas pelo sexo. Por isso, é muito importante que elas sejam usadas sempre, durante todas as relações sexuais. Em relação ao HPV, a proteção fornecida pela camisinha masculina pode não ser total. Isso acontece porque muitas vezes as lesões que são responsáveis pela transmissão do vírus de uma pessoa para outra pelo contato podem também aparecer em áreas que não são recobertas pela camisinha masculina, como a vulva, a região pubiana, a região perineal ou a bolsa escrotal. A boa notícia é que a camisinha feminina é capaz de cobrir essas regiões, evitando de um modo mais eficaz o contato por HPV durante o ato sexual. Ainda sobre a prevenção, no caso das mulheres, o Papa Nicolau é o nome de um exame ginecológico que ajuda na identificação de lesões causadas pelo HPV que poderiam originar o câncer de colo de útero. Ele é um exame que não causa dor e é feito por meio da coleta de uma pequena amostra do colo do útero. Essa amostra é então levada para o laboratório, onde ela será analisada para ver como as células do colo do útero estão. Esse exame, se for feito de modo regular, ajuda a detectar células anormais que podem ser tratadas mesmo antes de se tornarem câncer. Esse exame não consegue mostrar se o vírus do HPV está dentro da célula, mas é considerado o melhor método para detectar câncer de colo de útero e as lesões que podem dar origem ao câncer. Olhem para as imagens indicadas com o número 1 e 2. Elas mostram uma comparação entre um teste de Papa Nicolau de uma paciente normal, sem risco de desenvolver o câncer, que é representado pela imagem 1, e um teste de Papa Nicolau de outra paciente que apresenta células alteradas que poderiam evoluir para o câncer, que é a imagem 2. Por último, vamos falar sobre os tratamentos.
Infelizmente, ainda não há tratamentos que eliminem o vírus do corpo das pessoas. Os tratamentos existentes servem apenas para remover os condilomas, que são aquelas verrugas que parecem couve-flor. Os tratamentos dessas verrugas devem ser personalizados, porque a escolha do tratamento mais adequado para cada pessoa depende do tamanho do condiloma, da quantidade em que eles aparecem e da sua localização. Em alguns casos, os condilomas podem até mesmo desaparecer sozinhos, não precisando de tratamento. Mas então, quais seriam os tratamentos existentes para eliminar os condilomas? Em primeiro lugar, temos o tratamento tópico, que é feito com o uso de pomadas, spray ou cremes. É o tratamento que os médicos mais indicam como primeira tentativa de eliminação das verrugas causadas pelo HPV. Também existe a indicação de cirurgia, mas ela só é indicada no caso do paciente ter condilomas muito grandes, no caso dos condilomas não desaparecerem com o uso de pomadas, cremes ou sprays, ou no caso do indivíduo apresentar tendência a sangramentos. A remoção cirúrgica também é indicada quando a mulher tem condilomas graves no colo do útero, porque nesses casos há uma grande chance de que elas tenham câncer de colo de útero no futuro. Mas, retirando as verrugas por meio de cirurgia, as chances do câncer aparecer diminuem bastante. Além da cirurgia, a cauterização é um outro tipo de tratamento que também é indicado para a retirada de lesões causadas pelo HPV presentes no colo do útero. Esse tratamento fecha as lesões, impedindo que elas se tornem câncer. Para isso, o médico ginecologista faz pequenas queimaduras nas lesões, o que dá um incentivo para que o corpo da mulher reaja e forme cicatrizes, cobrindo então as lesões com células saudáveis, o que evita o aparecimento de câncer no futuro. A crioterapia é uma opção de tratamento indicado para as verrugas causadas pelo HPV que estão presentes em regiões mais externas. O médico usa uma substância chamada nitrogênio líquido para congelar as verrugas, fazendo com que elas caiam em alguns dias. Chegamos ao final da apresentação. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o HPV e tenham entendido a importância de se prevenir contra essa doença. Muito obrigada pela atenção.